Quando que começa a doma? A doma começa quando eu ponho uma sela? A doma começa quando eu vou pela primeira vez no pasto pegar esse cavalo? Então eu vou comentar um pouquinho de uma teoria de trabalho de doma, que é o imprinting, que muita gente já deve ter ouvido falar. É uma teoria criada por um veterinário americano. Ele diz que aprendeu com um índio, que foi um índio, um descendente indígena que contou isso para ele, um cara que tinha muito contato com cavalo. Mas o que ele começou a perceber é que os potros que nasciam e que tinham algum problema de saúde e que eram extremamente manipulados logo no pós-parto, potro que nasce um pouco teve algum problema de parto, alguma distocia, ele demorou para nascer, daí ele nasce com oxigenação baixa, então ele tem que ter um atendimento ali para sobreviver. Ele começou a perceber que esses potros eram muito mais mansos depois na doma. Esses potros que eram ali manejados ficavam um pouco mais fáceis de manejar depois, quando eles cresciam. Isso eu estou falando num criatório de cavalos de corrida. Isso é muito comum não, mas isso acontece também, por exemplo, em ganso. Ganso é um bichinho que a hora que ele sai do ovo, a primeira coisa que ele vê mexer, ele acha que é a mãe dele. Então, se nascer um gansinho e você for na frente e ficar ali, ele vai te seguir enquanto ele for pequeno, porque ele vai achar que você é a mãe dele. Ele vai estar imprintado. Tem, inclusive, alguns criatórios que trocam os potros de mãe, colocam os potros em amas de leite. Esse é o momento de fazer isso. Esse é o momento de tirar o potro nasceu, já põe ele na ama, porque ele começa a imprintar nela. Aí, o que o estudo que eu trouxe fala? Ele foi um estudo de veterinária, onde eles pegaram com radiografias e acompanharam uma série de animais ao longo do crescimento para saber quando que as epífises desses animais estavam fechadas. Aqui é um esqueletinho na Essa aula de tela é a biomecânica. tela da Malvina, tá, Marcelo? Eu Isso. acho que vocês vão ver naturalmente aí. Na aula de biomecânica, a gente vai voltar nessa imagem do esqueleto, então isso é uma coisa que é importante a gente saber. A gente sabe como é nosso cavalo por fora, mas a gente tem que saber como é nosso cavalo por dentro. E quando eu falo de epífises ósseas, são as epífises, iguais às nossas, aonde um osso se junta com o outro. Cada articulação eu tenho uma epífise, um lugar que quando o animal é jovem, vem distante, conforme ele vai crescendo, elas se unem. Grande maioria dos cavalos Sim. que mordem, porque no momento de pôr a sela, quase sempre é porque sentem dor nesse momento, porque essa região é uma região bastante sensível para o cavalo, tá bom? Sim, extremamente. Não só para ele, para nós também, né? Região de axilas é uma região, essa região de peito é uma região bem sensível. Trabalhar com o pescoço para baixo, se ele vai colocar os posteriores de baixo, eu preciso desse ligamento com qualidade. E se eu colocar de cara uma sela pesada, um cavaleiro pesado e forçar o trabalho de um animal jovem, muito provavelmente esse ligamento vai se lesionar. Aos 4 anos e meio, olha aqui um dentinho de leite na boca. 4 anos e meio, eles ainda têm dente de leite, eles ainda são potros jovens, são animais muito jovens. Afogamento é o quê? Eu não sei se você já viu, por exemplo, a pessoa coloca um monte de saco plástico amarrado no cavalo, solta ele e deixa correndo até o cavalo cansar. É afogamento. Você afoga o cavalo numa coisa que ele não gosta. Para sobreviver, o batimento dele vai a 1.000.000, cai adrenalina no sangue. Para sobreviver, ele estanca, ele fica congelado. E aí o pessoal diz que o cavalo está manso, mas na verdade ele está num estado catatônico. Notem a orelha desse cavalo, notem o pescoço dele, e notem que eu não estou brigando com esse cavalo. Essa não é a nossa ideia. A ideia é, eu preciso controlar os pés desse cavalo. Esse pressuposto é o início para você trabalhar com um potro ou com um cavalo já treinado, já um cavalo de esporte, tá bom? Notem essa olhada que ele dá para mim. Ele já rodou 6 voltas de um lado, 6 voltas do outro lado. Ele já me deu orelha, baixou o pescoço.
Ele já se afastou um pouquinho da parede e ele olha para mim. Essa olhada dele é uma espécie parecido com o que você quer, cara, agora?